Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live às 21 horas aqui no Yuri Mota Oficial. Hoje com a ilustre presença do meu amigo, meu parceiro de trabalho, Alexandre Dantas, para falar sobre alta produtividade em home office. E a gente vai esperar a galera chegar aí. Ana Bárbara chegando, Aninha, boa noite. Boa noite, Robério, como vai? Bem-vindos. É um tema necessário aí, a alta produtividade em home office, como a gente pode de fato acelerar aí, aumentar na verdade, né, os nossos resultados durante o home office. É fantástico. Boa noite, Alisson. Boa noite, Luciano Venas. Como vai, irmão? Boa noite, Thalita. Boa noite, Felipe Bastos. Bem-vindos, bem-vindos. Milena, como vai? Tudo bem? Show de bola, que bom vê-los por aqui. A gente só vai esperar o Alexandre Dantas chegar, que eu já vou chamar ele. Opa, acabou de entrar aí. Vou te chamar, meu amigo. Hoje com o tema alta produtividade em home office, com o Alexandre Dantas, que tem mais de 25 anos na área de treinamento empresarial, um especialista em desenvolvimento humano, que faz de fato um trabalho de excelência. Eu gosto muito do Alexandre, sempre a gente está fazendo um trabalho em parceria porque é um cara de resultado. Boa noite, Xandro. É um tema necessário mesmo, vou até colocar aqui. Já te chamo, Alexandre, um minutinho. Vou colocar aqui também nos comentários. A Thelmy Reis não entrou ainda, mas eu sei que ela vai me lembrar. Alta produtividade em home office. Alta produtividade em home office. Maravilha. Fique seu comentário. Vai com a gente. Boa noite, Fábio Brito. Boa noite, Rafael Mangueira. Bem-vindos. Bem-vindos. Grande Alexandre. Olá, meu nobre. Fazer essa virada de câmera aí. E aí? Tudo ótimo? Bem. Deixa eu botar bacana. o fone, normalmente com o fone fica melhor. Vamos lá. Gente ouvir. Você tá me ouvindo bem? Tá com um ecozinho aí. É isso mesmo. Eco. Deixa eu botar aqui o fone de ouvido que a gente consegue se falar melhor. Pronto. Acabamos de fazer uma live aí com o Alexandre aí, o Xandro Souza aí. Né? Acabamos de fazer uma live aí sobre estratégia em vendas. Tá onde essa live? Tá no seu Instagram ou na dele? Tá no meu Instagram, tá lá. ADS_oficial, não é isso, Alexandre? Então, ADS_treinamentos. Treinamento, pronto, _treinamentos, show de bola. Ó, o Hack Digital aí entrando também, show de bola, maravilha. Excelente. João, Jordão. Nosso amigo João aí, GV. Show de bola. Sandra Coelho, boa noite. Boa noite, Sandra. Bem-vinda. Bem-vinda. Esse assunto, Alexandre, eu estava trazendo para o pessoal aqui que já tinha entrado um pouquinho mais cedo, alguns 2 minutos, né, mais cedo, que é um assunto essencial, né? Tá todo mundo em home office e o mundo vai mudar, não tem jeito. Muitas pessoas vão começar a trabalhar 2, 3 vezes mais em home office. Pessoas que não trabalhavam vão começar a ter uma rotina de home office. A gente ouve falar de empresas, por exemplo, em São Paulo tem uma empresa que ela simplesmente cancelou o aluguel que ela tinha de um espaço lá de 300 metros quadrados e pegou os 30 funcionários deles e colocaram todos em home office, porque eles viram que funciona. Funciona. Sim. E aí tem os desafios do home office, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses desafios do home office e quais são as técnicas aí de produtividade que o nosso amigo Alexandre Dantas vai trazer para a gente hoje. Fala aí, meu velho. Yuri, você trouxe uma coisa bem interessante, né? Que o home office ele lembra um pouquinho até a questão da educação à distância. Se todo mundo parar para pensar, lembra um pouquinho, até pouco tempo, ainda existia muita resistência, ainda tem alguma, mas existia muita resistência com relação à educação à distância, que não funcionava, que não era... E hoje já é uma realidade. O home office Verdade. é mesmo, né? O home office tinha aquela questão de, não, isso aí que nada, quem está em casa não vai produzir, quem está em casa não vai trabalhar, quem está em casa vai dormir o dia inteiro, então vai fazer outras coisas e não vai...
Então, isso daí vem caindo por terra. E, Sinara, seja bem-vinda. Né? E o processo que a gente vai trazer aqui... Sinara é lá de... Tanhaçu, de Tanhaçu. Opa, um salve aí para Tanhaçu. Galera querida, amada, maravilha. Vai lá, meu velho. Então, a gente analisa e vê justamente esse processo, né? Então, é a questão da produtividade, né? E acho que esse bate-papo hoje ele vai ser muito interessante para a gente falar um pouco sobre essa questão da produtividade quando a gente está em casa. Né? Perfeito. E aí é muito interessante porque, já adentrando no tema, em 2010, quando eu decidi, né, começar a ingressar diretamente com a minha empresa, e essa minha empresa, né, a empresa que eu comecei a fazer home office, para mim foi uma loucura. Por quê? Porque eu não conseguia, em momento algum, fazer uma adequação. Givanildo, tudo bom, meu caro? Eu não conseguia fazer uma adequação, um equilíbrio. E me perdia muito, não conseguia produzir, ficava alucinado, acabava fazendo outras coisas, mas é tudo uma questão de processo. Então, falamos na semana passada sobre gestão do tempo, né? Então, assim, vem o processo da gestão do tempo e agora vem a questão da produtividade. Acho que esse aí vai ser o gancho que a gente vai trazer para melhores resultados para esse trabalho em home office. Então, já com a palavra, já pode continuar, meu velho. O que você acha aí? Quais são os pontos principais para poder aumentar a produtividade em home office? Olha, principalmente a gente precisa ter a questão do planejamento. A gente precisa se planejar. Então, para que você tenha uma excelente produtividade, o ponto principal que você tem que ter é um objetivo. Você tem que ter plano, você tem que ter um objetivo. Então, não é pensar que pelo fato de você estar em casa naquele momento, por você não ter uma supervisão ali do teu lado e tal, que você pode fazer o que você quiser. Você tem que se planejar, você tem que ser dono do seu tempo, você tem que trabalhar em cima daquilo para você fazer. Então, a primeira questão que você tem que pensar é justamente no seguinte: o que é que eu estou fazendo neste momento? Está adequado com os meus objetivos? Porque a Thelma colocou ali a organização e planejamento, fundamental. Então, quando você está focando nisso, você começa a ter resultado. Não, Sandra, a rotina, ela é indispensável. O Yuri fala muito bem disso de rotina, né, Yuri? Aquela questão de criar rotina. As pessoas às vezes têm aversão à rotina, mas a questão não é que a rotina seja ruim. A rotina é ruim quando você não tem isso que eu estou falando aqui no momento, que é você ter um objetivo. Quando você não tem um objetivo, você não tem um plano, realmente a rotina ela é enfadonha, ela é pesada e principalmente ela é improdutiva. Exato. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu defini minha rotina, eu defini um plano, por que eu não consigo cumprir? Às vezes você não precisa de uma técnica de produtividade, às vezes você precisa amadurecer. Porque quando tem alguém que está nos cobrando, tem gente que só sabe agir se tiver alguém cobrando, sabe? Não sabe ser o seu próprio chefe. A autoliderança, na minha visão, vai ser uma das perspectivas mais trabalhadas daqui para frente, porque o seu chefe não está ali. As pessoas não estão lhe vendo trabalhar, então você não vai precisar fazer que está trabalhando, você não vai precisar mostrar para ninguém que você está trabalhando, e aí? Se ninguém te cobra, será que você faz? Justamente, e a rotina, até como o Alice trouxe aqui, que você falou da vez passada, né? A rotina liberta. Então, a gente tem que saber como se libertar através de uma rotina, mas usando um processo de produtividade muito bem amarrado, para que você consiga fazer as coisas acontecerem. Né? Como a Thelma fala, foco na prioridade, né? Você trabalhar aquilo ali. Então, como ela já puxou isso, Yuri, eu já vou trazendo aqui algumas coisas importantes para a gente focar. Para que a gente tenha uma produtividade muito bacana, Nájila, boa noite, a gente precisa priorizar as nossas tarefas para que a gente possa tomar decisão. Então, a grande sacada de uma boa produtividade é você priorizar suas tarefas para você começar a tomar decisões. Então, do mesmo jeito que a gente falou lá em gestão do tempo, a ferramenta que a gente vai falar aqui, que é a matriz de Eisenhower, que é essa primeira que a gente vai puxar aqui, né? Então, quando fala em Eisenhower, que ele foi o Dwight Eisenhower, né? Que o 34º presidente americano. Então, ele era um cara focado extremamente na questão da produtividade. Então, nisso ele traz uma visão de priorizar.
Então, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar o seguinte, o que é que eu tenho que priorizar para poder me tornar mais produtivo lá na ponta? Então, sim, Definindo produtividade, né? Produtividade é conseguir fazer mais em menos tempo. A gente precisa entender aquela história do Pareto lá de qual é a única coisa que eu não posso deixar de fazer. Vai chover canivete, vai ter terremoto, mas aquela coisa eu tenho que fazer. Eu acho que, além da lista de prioridades, tem que ter definida a prioridade das prioridades. O que é aquela única coisa que eu preciso fazer, que é a prioridade das prioridades, que de fato vai me ajudar a sentir que eu dei um passo a mais em direção ao que é importante realmente a ser feito. Quando você determina isso, o seu dia fica muito mais fácil de você conduzir. Porque você consegue entender o que você pode deixar para daqui a pouco e o que você pode fazer. Porque, não se engane, até os mais exímios planejadores, até as pessoas com maior disciplina na rotina, quebram sua rotina, ainda mais em casa. Pô. Se você tem filho, aí que é mais complicado ainda. Não é isso, Alexandre? Muito, muito. E isso acontece, né, dentro, como você fala de prioridade, quando a gente vai trabalhar prioridade, você vai trabalhar prioridade, mas não é trabalhar qualquer prioridade. Você vai trabalhar a prioridade com base em duas vertentes que são muito importantes para o nosso trabalho. Que é a análise da importância e outra a análise da urgência. Perfeito. Então, dentro disso é que o Eisenhower ele traz essa percepção, né, trouxe essa percepção dessa matriz para a gente começar a trabalhar. Então, a gente consegue traçar um quadrante com essa ferramenta, onde a gente vai ter 4 tarefas que a gente precisa definir o que é que vai fazer no nosso dia a dia. Então, aquilo, por exemplo, você tem algo que é extremamente importante e extremamente urgente. Gente, isso daí para a produtividade, eu digo uma coisa para você, faça imediatamente. Né? Faça logo. Né? Por quê? Porque é importante e urgente. Então, o que é importante e urgente é para ser feito logo. Então, se você deixar da sua produtividade para você fazer em outro tempo, você perde o resultado. Você tem coisas que você estão lá, que, por exemplo, elas já são extremamente importantes, mas não são urgentes. Isso você tem que fazer, mas decida qual o momento que você vai fazer, depois que tratar aquelas que são urgentes e importantes. Então, isso aumenta a sua produtividade. Né? A sua produtividade ela tem que ser muito maior. E tem aquelas coisas, Yuri, que elas são urgentes, mas que ela não têm importância. O que é que você pode fazer com isso? Gente, isso aí você delega, você repassa para outra pessoa. Né? Isso aí você, dependendo do caso, você deixa até para fazer depois. Tá? Disciplina, sem disciplina nada disso funciona, já começa por aí, tá? Já começa sem disciplina, nada funciona. E aquilo que não é nem importante, nem urgente, isso você deleta, isso você joga fora. Então, para que você comece a trabalhar no home office, para você começar a ter produtividade, eu acredito que nós temos que trabalhar isso, as prioridades. Não é qualquer prioridade, tá? Mas as prioridades baseadas na importância e na urgência. Um outro ponto importante, Alexandre, sobre prioridade, é que tem muitas pessoas que definem a sua lista de prioridades, definem até aquela única coisa que precisa ser feita, mesmo que nenhuma outra seja feita, aconteceu um problema, um imprevisto, mas aquela única aconteceu e ainda assim ela não sente que está dando resultado. Porque muitas pessoas elas tendem a escolher a única coisa ou as prioridades com base naquilo que é mais fácil. E quando na verdade é aquilo que é mais importante. Tem gente que diz assim, olha, eu tenho 50 coisas para fazer, eu vou pegar essas 30 que são mais fáceis e eu tiro logo lá da minha frente que eu fico despreocupado. E tá errado. Você tem que pegar as coisas que são mais difíceis, aquelas mais chatas para fazer. Imagina você cansado no final do dia, pô, seu dia, vamos na melhor das hipóteses. Seu dia foi ótimo, você trabalhou bem, você trabalhou feliz, você conseguiu fazer exercício, você se alimentou bem, você teve um dia divertido em casa, seus filhos não brigaram, você teve momentos de alegria e de felicidade com sua esposa nos intervalos do seu trabalho. Tudo fluiu super bem, mas você se cansou. Somos seres humanos, né? E a gente vai ficando velho, vai ficando com menos energia ainda no processo. Se você chega no final do dia para fazer as coisas que você menos gosta, você não vai conseguir fazer. Você tem que se preocupar em fazer as coisas mais difíceis, mais chatas e aquelas que você menos gosta no início do dia, que é onde você tende a estar mais disposto. Tenta imaginar... deu uma travada aí. Foi o meu? Foi o seu? Não. Normal, pode ir. Então vamos lá.
tem aquela percepção que a gente traz, aquela metáfora dos sapos. Imagine que você tem que eu agora engolir vários sapos. Qual o sapo que você vai escolher para engolir primeiro? O maior. Por quê? Porque ele vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Mas depois que passar o maior, os outros vão ser moleza. Você vai engolir eles de uma maneira muito mais fácil. Então, essa é uma questão da produtividade, né? E toda produtividade ela tem que estar linkada à questão de você, naquele momento, tomar decisões. Então, a produtividade está linkada diretamente à tomada de decisão. E aí você tem um ciclo, né? Você tem um processo. Então, vamos trabalhar isso agora. Eu gostaria de passar para vocês esse processo da tomada de decisão para que você possa ser mais produtivo. Então, uma coisa que a gente vai colocar aqui é o seguinte. Primeiro, identificar uma situação. Tá? Qual é a situação que você está vivendo naquele momento? É uma oportunidade, é um problema? Identifique. Depois, o que é que você faz? Faça uma análise e um diagnóstico dessa situação. Tá? Então, quais são os objetivos que você pode alcançar lá? Como é que você vai trabalhar as causas daquela situação que você conseguiu identificar? Após, aí o que é que você faz? Crie alternativas, desenvolva alternativas que você possa, naquele momento, fazer a execução. Criou as alternativas, avalie quais delas que realmente são as melhores para você tomar, selecione e implemente e vá fazendo um acompanhamento. Gente, se a gente seguir um processo desse, o home office ele fica muito mais fácil. Então, e sabe o que eu vejo, Alexandre? Algumas pessoas podem estar nesse exato momento dizendo assim, cara, mas isso aí é óbvio. Ok, mas você escreve isso? Você fez o levantamento das informações de maneira estruturada? Se não segue esse passo a passo escrevendo, fica tudo na cabeça, não vai conseguir aumentar a produtividade de maneira alguma. Vai ficar perdido lá no processo. A nossa mente ela é fantástica, ela tem N possibilidades de conexões, mas se você não estrutura, não coloca no papel, não coloca no Excel, não coloca no Word, não faz um fluxograma das suas atividades, você vai se perder, é assim que funciona. Uhum. E não vai mesmo, né? Então é o processo que a gente fala de tomada de decisão na produtividade. Então exatamente. Quando você tem um resultado muito mais fácil para você poder trabalhar lá na frente, né? Para você puxar aí. Tem, Yuri, alguns tópicos que eu acho que são interessantes da gente falar de produtividade, algumas dicas, que eu acho que é o seguinte, por exemplo, primeiro, o que eu diria assim, a maneira mais fácil de você se livrar de qualquer tarefa simples, e que você tenha lá, que ela não venha a agregar, é você eliminar essa tarefa. Então, se você tem algo lá que não é importante, que não é urgente, elimine. Delegue ou elimine ela. Né? Então, porque tem coisas que a gente não precisa fazer. Se não precisa fazer, a gente não deve fazer. Quando você fala elimine, não é faça logo, é simplesmente não faça, né? Tem coisas que a gente não precisa fazer. E você trouxe uma coisa muito importante, que eu lembrei um livro que eu li recente, que fala o seguinte, o título do livro é Foco, a única coisa que realmente interessa. Então, tem essa ideia realmente de como aumentar a produtividade. E em um momento desse de home office, isso é extremamente importante. Tá? Então, se você não tem um foco claro, é muito fácil você se distrair. Mas muito, muito, muito fácil mesmo. Então, por isso que eu falo sempre o seguinte, defina as suas metas do dia de hoje. Tá? O que você vai fazer amanhã, você vai definir hoje. Então, o seu hoje ele tem que estar com as suas metas muito bem definidas. Então, isso aumenta a sua produtividade, isso te traz mais resultados. E dá uma sensação de vitória, né, Alexandre? Você termina o dia dizendo assim, caramba, valeu a pena. Hoje o dia foi... Você tem um indicador de produtividade. Esse indicador, ele influencia a nossa mente, não é isso? Isso, e aquilo que a gente está falando assim, que você trouxe nesse instante, muitas das vezes a gente empurra com a barriga, né? A gente procrastina realmente muitas das coisas na nossa vida. Então, para evitar isso, né, no home office, procure fazer aquilo que mais te incomoda logo na parte da manhã. Não deixa isso para o final da tarde, porque senão você vai acabar não fazendo. Essa é outra dica muito importante sobre a questão da produtividade. Isso é muito importante. Outra dica é você identificar o momento em que você tem o gás para trabalhar. Então, tem pessoas que têm mais o gás
né, para trabalhar à tarde, tem outros que têm mais gás para trabalhar no finalzinho do dia. Então, identifique aquele momento e coloque suas tarefas mais importantes naquele momento que tem lá. Essa Então é outra perceba, dica. Alexandre, a gente não está trazendo aqui verdades absolutas. Você acabou de Não, dizer, trabalhe de manhã e depois identifique o seu melhor momento. Tem gente que acorda de manhã e está destruído. Tem gente que só acorda, levanta às 7 da manhã, mas acordar de verdade só acorda às 10, 10 e meia. Né? À tarde eu sou zero à esquerda, eu não produzo absolutamente nada no momento da tarde. Agora, no Perfeito. início da manhã e à noite, eu produzo, se deixar, eu sou igual você, Lucila. À noite é uma criança, eu vou produzindo. Né? O Yuri também passa por esse processo, né? Passo. Tem essa característica. Eu era mais produtivo pela manhã, mas quando eu entrei na rotina do meu bebê, não deixando eu acordar na hora que eu preciso, né? Porque ele acorda várias vezes à noite, eu descobri que eu preciso engatar um pouquinho à noite para poder aproveitar mais. Então a gente também aprende a colocar mais energia no momento que precisa. A vida tem essas coisas pra gente. Justamente, eu estava vendo uma live sua que você falou a questão da alimentação, de quanto ela influencia na energia, quanto Pronto, ela nesse contexto aí, Alexandre, até me permita, eu vou fazer uma separação aqui. Na live anterior contigo, a gente falou de gestão do tempo. E tem 3 conceitos que é necessário que fique claro para todo mundo que está ouvindo a gente, para quem vai ver essa live depois. Inclusive, se você está gostando dessa live, aperta o aviãozinho lá embaixo, manda para a galera. E vocês estão vendo que tem muitas coisas sendo comentadas aqui, então se você quiser fazer um comentário, fica à vontade, a gente quer ler o seu comentário. Agora, se você tiver uma pergunta, clica aí na interrogação e coloca na pergunta, que a gente depois vai olhar aqui a relação de perguntas que fica separadinho para a gente e consegue responder cada pergunta tranquilamente, certo? Mas vamos lá. A diferença entre gestão do tempo, produtividade e performance. Gestão do tempo é você trabalhar de maneira organizada. Foi isso que a gente falou na live anterior. Como é que eu organizo o meu dia? Como é que eu estruturo a minha agenda? Como é que eu me planejo? Como é que eu preciso? O que eu preciso fazer para trabalhar de maneira organizada? Performance é conseguir fazer aquilo cada vez melhor. E produtividade é fazer mais em menos tempo. Então, digamos assim, poxa, eu quero produzir mais em menos tempo. Então, eu vou dormir, ao invés de 8, eu vou dormir 4 horas por dia. Ok. Eu ganho tempo? Ganho. Eu organizei meu tempo que eu vou dormir só 4 horas por dia. Eu ganho produtividade? Talvez. Porque, teoricamente, eu vou fazer mais coisas em menos tempo. Mas por que eu digo talvez? Porque será que eu vou ter a mesma performance dormindo só 4 horas por dia? Tem gente que dorme 4 horas por dia e fica bem. Mas tem gente que dorme 4 horas por dia e fica destruído. Vai ter muito tempo para fazer um monte de coisa e não vai ter energia, força, garra suficiente para dar resultado naquele espaço de tempo que foi separado. Então perceba, sempre tem esse tripé aí que precisa ser analisado. Eu preciso me organizar adequadamente, eu preciso entender se eu estou na minha melhor performance, se eu estou fazendo coisas que me ajudam a ter uma melhor performance, e eu preciso entender se eu consigo produzir mais com aquelas técnicas específicas. São sempre as 3 situações. Indispensáveis. E pensando também em produtividade, o interessante é você vai fazer o seguinte: pegue blocos de seu tempo, blocos que você não tenha interrupção, separe eles e comece a trabalhar. Ou seja, quando você começar a ter uma tarefa, fazer uma tarefa, crie um objetivo. Tire, por exemplo, 25 minutos para fazer ela. Foque ali 20, 25 minutos, descanse 5, depois volte a cada bloco. Ou seja, você tem uma meta principal, a prioridade do dia, e essa meta principal é dividida em pequenos objetivos, em pequenos blocos. Ok, então... Tem uma coisa até da nossa capacidade de absorção de conhecimento, que ela é bem interessante. O nosso cérebro, ele começa a ter um pico de decréscimo de aprendizado, de absorção, a partir de 45 minutos de uma informação. Então, legal. Quando você está indo, você vem lá no pico, né? Você chega no pico lá nos 20, 22 minutos, depois você começa a ter um decréscimo, então você começa a não absorver mais informações. Então, por isso que é interessante você dividir suas tarefas em blocos médios de 25 minutos. Porque você... É o Pomodoro, né? É isso, é uma ferramenta fantástica que você vai utilizando para você fazer isso.
né? E aí vem aquela dica, se você é um cara da manhã, então faz isso, acorda cedo, procura fazer o que é mais importante. Quanto mais cedo você acordar, para quem tem esse pique, melhor, porque se você consegue fazer coisas no seu home office antes das 8 horas, você vai ter energia para você produzir muito mais durante o dia. Então, esse é o grande desafio que a gente tem aqui. Né? Agora, vou te fazer uma pergunta, Alexandre. Como organizar o dia a dia se as tarefas são infinitas, né? Não sei se você passa por esse problema aí que está nos ouvindo, mas as tarefas são infinitas, elas nunca vão acabar, até porque você resolve um problema, surge um outro que tem 5 vezes mais tarefas que o anterior. Como é que a gente resolve isso, Alexandre? Aí a gente volta naquela questão das prioridades. Né? Você tem que fazer uma análise. De repente você pode ter naquele momento ali tarefas infinitas. Mas vamos pensar que você tem tarefas infinitas que são urgentes, mas que não são importantes. E você está gastando naquele momento ali a sua energia, o seu pique, o seu foco em coisas que não vão agregar, que não vão trazer o resultado da sua produtividade que você precisa ter. Isso, gente, eu não estou falando que você vai deixar de fazer as tarefas que você tem de fazer no seu dia a dia, como se você estivesse no seu trabalho, estivesse no seu escritório lá, você fazendo. Não, você vai fazer, mas esse é o momento que você precisa ser mais produtivo. Por quê? Perfeito. O Office, ele vai trazer uma série de interrupções, né? Bora falar um pouquinho disso agora, Alexandre. As distrações que acontecem em home office. Muitas distrações. Então, tenta imaginar o seguinte, para quem nunca trabalhou em home office, está agora nesse momento. Então, vamos supor, o meu amigo Yuri está em casa, está lá no home office dele, e a digníssima esposa diz, Yuri, acabou a fralda do Miguel. E aí? Como é que a gente faz? Quebrou a rotina naquele momento. Então, tem que sair naquela hora, né? Não, eu não vou... Não, vai ter que ir comprar a fralda, vai ter que ir... E aí, me dá uma pausa aí, Alexandre, porque isso é muito importante, que isso faz parte do planejamento. Quando eu estou me planejando, que é no dia anterior, que é o que eu sugiro que você que está nos ouvindo faça, não se planeje no dia de manhã. Se planeje um dia antes, para você faz um levantamento de tudo que precisa ser feito, de tudo que não foi feito, de tudo que é necessário para o outro dia, define as prioridades e você já dorme planejado. Senão, você vai cair naquela neura de ficar com o corpo deitado na cama e aquele olhão aberto pensando, caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho certeza que alguns de vocês, ou a maior parte, fica deitado pensando, caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Pega isso, bota tudo num papel na noite anterior e faz os alinhamentos necessários. Então, por exemplo, eu terminei meu agendamento, pergunto, amor, vai precisar de alguma coisa? Precisa que vá no mercado, precisa que faça alguma coisa amanhã, como é que está o processo? Tem almoço para amanhã? Está tudo certo? Eu pergunto a todas as situações para que eu possa me planejar em relação ao que eu preciso fazer. E já planejar as interrupções. E tem o inesperado também, né? Tem, que às vezes com certeza. Ela diz, olha, tá tudo ok, não vai precisar nada para amanhã. Mas quando menos espera, tem uma urgência. Aquele negócio ali estava estragado, né? E agora? Né? Justamente. Então a gente tem que se adaptar a esse processo. Planejar não é só colocar no papel as suas obrigações. Alguém colocou aqui que lembrar que o nosso trabalho, acho que foi até o Reis, lembrar que o nosso trabalho também influencia o trabalho do outro. O trabalho do outro às vezes depende do nosso trabalho. Então perceber quem são as pessoas-chave na sua rotina. Quem são as pessoas-chave que te atrapalham. Porque a gente inclusive falou sobre isso com a Camila Benatti ontem, sobre como dizer não. Muitas vezes você faz o seu planejamento e ele é extremamente interrompido e você diz, cara, eu nunca consigo cumprir. Mas você não consegue cumprir porque você não consegue dizer não. E você não consegue dizer não porque você provavelmente não fez os alinhamentos que deveria. Olha, você disse que não precisaria, então eu me organizei para aqui. Agora eu não sei. Aí eu me organizei para aqui e eu acreditei em você, você assume a responsabilidade de resolver. Posso contar contigo? De maneira tranquila, mas é verdade, né? É preciso fazer os alinhamentos para que tudo fique alinhado, tudo fique ajustado, digamos assim. Não, e outra, e como a gente está falando em produtividade, se você quer ser mais produtivo, gente, seja mais proativo, tenha mais velocidade, ou seja, não tem para onde correr, ó. Ande mais rápido, fale mais rápido, digite mais rápido, né? Faça suas coisas com mais clareza. Isso é engraçado, Alexandre. Eu aprendi uma coisa que minha esposa acha que eu sou doido. Mas funciona pra caramba pra mim, não sei se vai funcionar pra você. Mas quando eu digo pra você, é pra todo mundo que tá nos ouvindo. Alguns vídeos, quando eu tô estudando,
Eu já aviso para minha esposa nesse período de home office, né? Amor, tô hiper focado. Se você falar comigo, eu não vou te ouvir. Porque eu boto meu outro fone de ouvido aqui, que tapa o ouvido melhor, e eu boto a velocidade do vídeo que eu estou assistindo em 2.0, 2.5. Às vezes eu já ouvi coisas em 3.0. Então, é muito louco. A gente está falando aqui normal, vendo um vídeo normal, e você aumenta a velocidade lá do vídeo, o vídeo... Se você não tiver hiperfocado, você não entende. Agora, se você tiver hiperfocado, você ouve o vídeo inteiro. Um vídeo de 15 minutos você ouviu em 5. Isso, produtividade! Mas entenda, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, uma reflexão importantíssima também. Se você não está conseguindo ter uma altíssima produtividade, pô, Yuri, eu já tentei ouvir vídeo assim, eu não consigo, tá tudo bem. Aqui não é para te deixar maluco, não. Aqui não é porque que você tem que produzir o tempo todo, toda hora, produzir o tempo todo, toda hora. Não, se você está afim de não fazer nada, sentar no sofá e botar a perna para cima, bote. Só bote um tempo para isso, não fica o dia inteiro. Eu vou ficar 1 hora vadiando, sem fazer nada. Sem fazer nada. Eu vou ver o que dá na telha, na TV, eu não vou fazer nada, eu não vou ler nada, eu vou ficar sem fazer nada. Ok, só organiza seu tempo para ficar sem fazer nada. As pessoas entram numa neura que, pô, não estou conseguindo, não estou produzindo. Calma, calma. Definiu prioridade? Travou. Você está em casa, levanta, bebe uma água, respira fundo. Só cuidado, às vezes você começa a ver um vídeo, vê outro, vê outro, vê outro, vê outro, 5 vídeos de 10 minutos, 50 minutos, já foi 1 hora, se perdeu. Então é preciso se permitir não ser carrasco consigo mesmo, mas ao mesmo tempo buscar opções, situações que lhe possibilitem produzir, que lhe possibilitem gerar um resultado efetivo. Porque se você fica tenso, eu estou trazendo isso, Alexandre, porque muitas pessoas às vezes me dizem também que não conseguem produzir, e quando eu vou conversar com elas, é o nível de estresse e de autocobrança que atrapalha tudo. Ela não consegue se planejar porque o estresse é gigante, ela não consegue ter performance porque o estresse é gigante. O problema é o estresse, não é nem a organização. Ela às vezes tem um escritório na casa dela e ela não consegue produzir. Interessante, né? Isso. E olha que o quanto isso é interessante, né? Por quê? Porque o próprio estresse, ele é um mecanismo fantástico para fazer com que a gente se torne mais forte, mais blindado, ou seja, as situações estressantes, elas têm esse papel na nossa vida, né? Tem esse papel de nos fortalecer para aquilo que a gente vai fazer. E outra questão para se tornar mais produtivo, por exemplo, deixe muito claro, e aí vem a questão ontem da live com a Camila, né? Então, assim, deixe claro para as pessoas que você vai ter uma reunião, que você vai falar o telefone, qualquer coisa que você esteja fazendo agora em home office, até para as pessoas que estão contigo dentro de casa nesta quarentena, né? Qual é a sua agenda? Ou seja, isso aí, legal. Compartilhe sua agenda, né? Fazer isso e dizer assim, olha, eu só tenho aqui para você agora 10 minutos. Olha, eu só posso nesse momento. Olha, não posso falar nesse momento. Então, olha, que foi o que aconteceu hoje, né, Alexandre? Eu te liguei e você, cara, eu não consigo agora. Pode ser daqui a tanto tempo? Eu falei, pode. Sim. E é isso, prioridade. Você tinha algo que era mais importante naquele momento e você compartilhou isso comigo. Não adianta eu querer ser bonzinho com você. É isso aí. E perder o meu tempo, perder a minha produtividade e trazer resultados que não vão agregar em absolutamente nada. E depois eu ainda vou ficar chateado contigo, viu? Exato. Aquele Yuri me atrapalhou, aquele cara chato. Então, outra dica, Yuri, é você acabar sempre com a procrastinação. Ou seja, procurar agir imediatamente, né? Com foco no seu objetivo. Como é que acaba com a procrastinação, Alexandre? A procrastinação é um problema de um monte de gente. Na sua visão, o que a pessoa precisa fazer para acabar com a procrastinação? Olha, eu sempre vou retornar àquele ponto inicial que falei que a gente começou falando aqui. Eu sempre acredito que o melhor remédio para a procrastinação é quando você tem uma direção. Você sabe por que você está fazendo aquilo. Né? Quando você tem é importante o porquê. Porquê é muito. Inclusive, até para você poder trabalhar aquela matriz de Eisenhower, você precisa ter um porquê muito bem definido. Então, vamos lá. Aqui na matriz, você identificou que uma tarefa X, ela é prioridade. Ela é urgentíssima e ela é muito importante. Mas se aquilo não estiver dentro do seu porquê, você não vai fazer. Então, a procrastinação, ela está linkada justamente com isso. Então, aquela questão
Chá para Tem depois umas, não. Ó, né? tem Sim, uma sim. situação que ajuda muito também, que é o seguinte, nada contra a bebida, a gente já trabalhou em diversas cervejarias, né? Eu já passei por 3, então nada contra. Mas assim, se alguém quer parar de beber, não dá para ir visitar os amigos no barzinho, pô. Não dá para ir Não, pro barzinho e dizer assim, vou só sentar para conversar. Quem quer parar para beber, de beber, não consegue só sentar para conversar. E não não vai. existe essa história de tomar uma. Ninguém toma só uma, né? Várias, né? Então, existe esse problema. O que eu quero dizer com isso? Se você não quer procrastinar, tire da sua frente tudo que é uma potencial distração. Eu falei isso em uma das lives também, que eu vi um estudo, que o celular na sua frente desligado, entenda, não é que ele está com a tela desligada, não, o celular está sem energia, o celular é zerado, desligado, ele já tira 40% da sua atenção. Imagine, o celular desligado. Então, cara, quer hiperfocar, usa o Pomodoro lá, 25 minutos fazendo, 5 minutos descansando, o celular tem que sair da sua frente. As Olha, abas do navegador têm que ser tiradas. Você vai ah, usar a única aba, ou as 2 ou 3 únicas abas necessárias para o seu trabalho. Tira uhum, todas as outras. Cara, mas é necessário. Cara, tira todas as outras. Mas meu chefe pode falar comigo. Se for uma tarefa hiper importante, será que não dá para virar para o chefe? A depender da maturidade do seu chefe. E dizer assim, chefe, olha, eu preciso resolver aquele problema. E eu vou ficar hiper focado. Então eu vou tirar o chat da empresa por enquanto, só nesse momento, para eu poder ficar hiperfocado. Tudo bem? Tal horário, pode me procurar que eu estou lá de novo. É possibilidade. Ah, Yuri, mas comigo não dá certo. Você já tentou? Nunca tentou. Vamos tentar para ver o que dá no processo. Tirar as distrações da frente. E quando eu digo distração, eu não estou falando só das abas do Chrome, eu não estou falando só do seu celular. Por exemplo, tem gente que tem uma mesinha em casa e a mesa fica para a janela. Pô, se você tem uma mesa para a janela que tem um mar, que tem uma mata bonita, beleza. Mas os prédios hoje em dia, que é um pertinho da casa do outro, se você ficar olhando a vida do vizinho, você se perde. Às vezes mudar o lugar que você está sentado para trabalhar, que pode ser na sala com a televisão na sua frente, sabe? Não, você não vai conseguir produzir. Nem que você sente virado para a parede, mas uhum. encontre uma situação que tire as dispersões do seu campo de visão. Concorda, Isso. Alexandre? Ó, plenamente, né? Então a gente tem que tirar essa questão. Quer ver uma coisa interessante? Vamos lá que você tem uma informação que você precisa tomar uma decisão. Se você não consegue tomar uma decisão nos 60 primeiros segundos, essa tarefa já deve ser uma tarefa que você tem que colocar ela para escanteio. Essa é outra Legal, questão de legal. produtividade. Então você vai pensar, tenho 60 segundos, consegui tomar uma decisão? Consegui, ótimo. Então você dá prosseguimento nela. Se não, não estou Legal. falando de descartar ela não. Você Sim. põe ela de lado para, no momento oportuno, você fazer. Por quê? Porque senão as distrações elas vão acabar tirando você do foco. Tá? E aí a gente estava falando de meta, outra dica muito importante para a produtividade é quando você se compromete publicamente com as suas metas. Por quê? Porque você acaba tendo pessoas que vão te ajudar. Então, quando É isso você aí. se compromete publicamente, por exemplo, a dizer não, quando as pessoas ouvirem isso de você, ela não vai achar que você é o cara que não está querendo atender ela, que você não é bacana, que você não é legal. A pessoa vai dizer, pô, ó, essa é uma meta do Yuri, essa é uma meta do Legal. Alexandre, eu não vou me Legal. estressar com ele naquele momento com isso. Até o Mireille trouxe uma coisa interessante. Além do local adequado de trabalho, horários definidos, almoço e outras coisas. Eu concordo em parte, viu, Thelmy? Mas por que eu digo que eu concordo em parte? Porque tem situações familiares que a rotina, apesar de eu defender a rotina, ela não tem como ser vivenciada. Né? Tem situação de filho chorando, situações diferentes, coisas acontecendo que são totalmente aleatórias. Né? E se você tem 2, 3, 4 filhos, aí que a coisa fica realmente difícil. Eu sugiro que as pessoas que não conseguem ter rotina tenham tempo para fazer as coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho como ter certeza que eu vou parar para o almoço 11, 11h30, meio-dia ou 3 horas da tarde. Então o que eu faço? Quando eu parar para o almoço, eu vou almoçar durante 45 minutos. Pronto. Então, a depender do que aconteça, pô, eu estou hiper focado, mas eu disse que eu ia parar meio-dia, eu tenho que parar meio-dia? Não, você está hiper focado, está produzindo, produz, caramba. Vai para cima da produtividade, fica lá até você exaurir aquela situação que você se dedicou.
Pronto. Você fez isso. Conseguiu ter aquela sensação de alívio. Beleza. Então agora eu tenho 45 minutos, eu tenho 1 hora, eu tenho 1 hora e meia, enfim, você define de acordo com a sua agenda e as suas prioridades. Eu tenho esse tempo para almoçar. E aí você, naquele tempo, faz aquilo que você se dedicou. Eu acho que esse é o grande lance, viu, Thelmy Reis? É entender a sua realidade e ajustar as necessidades. Isso. Não, e a Thelma tem uma coisa muito interessante, que ela é extremamente focada, ela é muito disciplinada, muito focada, né? É a gestora da Central Papelaria. Eu não a conheço, mas você me trouxe uma reflexão interessante também. Tem pessoas que são tão disciplinadas e tão focadas que as coisas não podem sair do jeito que elas planejaram. E em home office, a não ser que ela more só. Não Fora dá, isso... Então, e nessa quarentena eu tenho uma experiência muito interessante, que é o seguinte, eu sempre trabalhei em home office nesses últimos 10 anos, né, home office, só que tem um detalhe, nessa quarentena eu estou trabalhando em home office aqui, mas eu estou trabalhando também, a minha esposa está em home office e a minha filha está em home office, então imagina a cura que não é. 3 em home office, com um objetivo diferente, só que aí vem a questão das rotinas. Né? E aí a gente tem que ver como ser mais produtivo. Aqui tem uma rotina que é meio-dia, almoço. Então tem que dar meio-dia. Se não der meio-dia, não tiver almoço, elas ficam loucas aqui. Tem que estar 6 horas, café. Então tem que ter o café das 6 horas. Então aí você tem que adaptar a sua rotina a estes processos. Então eles são fundamentais para você trazer esse resultado. Legal. Quer ver uma coisa que funciona comigo, Alexandre, em relação a essa questão de adaptar? Por exemplo, Salvador tá uma incógnita, né? De vez em quando tá frio pra caramba, de vez em quando tá muito quente. E quando tá muito quente, eu preciso parar e tomar um banho gelado. Então, eu saio da minha rotina, mas quando eu volto, eu posso ter menos tempo, mas a minha performance ganha um aumento, um ganho gigantesco. Porque eu tô lá, tomado banho cheiroso, arrumado, fico preparado para aproveitar melhor o que eu preciso fazer. Inclusive, isso é uma outra dica importantíssima. Veja as roupas que você vai usar. Não dá para ter, não digo não dá para ter porque ser radical é inadequado, mas é improvável que você tenha uma alta performance de pijama. Uhum, né? Você precisa não só ter um ambiente de trabalho, como eu falei, adequado, mas você tem que ter a sua roupa adequada. Se você se sentir até bem com isso, tô em casa, não vou nem passar desodorante. Não, cara, você já se ajeita como se você fosse trabalhar mesmo, agora sem exagero. Você não vai andar de sapato em casa, você não precisa botar uma roupa apertada e incômoda. Eu não estou dizendo para você largar a mão a oportunidade de estar mais à vontade. Eu estou dizendo para você não se largar. É isso que eu estou falando. Fundamental. E aí, ainda dica de produtividade, Yuri, quer ver? Se dê prêmio. Se premir toda vez que você legal. Então, assim, olha, se a minha meta hoje de home office for batida, aquela minha série da Netflix ali, eu vou acompanhar hoje. Olha, isso, legal. Né, eu vou ler um livro, olha, combina com teu marido, com tua esposa, olha, se eu bater minha meta hoje, eu quero uma mensagem, viu? Então, por aí vai. Cara, E pode ser qualquer coisa, né? Pode ser tomar uma taça de vinho, pode ser, sei lá, um picolé que tá na geladeira, sei lá, alguma coisa assim, mas é bacana a questão da recompensa mesmo, porque mexe com essa... gelada que tá me esperando ali no congelador. Pois é, exato. Ela, né? Exatamente. Essas pequenas recompensas, elas fazem toda a diferença também, né, Alexandre? Então, e ainda para a produtividade, Yuri, é fundamental que você chegue, né, em determinado momento, consiga identificar, por exemplo, um novo hábito que você quer ter. Então, isso aumenta a sua produtividade. E se comprometa em fazer, repetir essa ação durante um período mínimo de 15, 20, 30 dias, para que esse hábito torne-se uma realidade. Porque a construção de hábitos produtivos, eles vão trazer muito mais resultado para tudo aquilo que você for fazer. Né? O que a gente chama assim da produtividade ninja, né? Ela trabalha mais ou menos dentro disso. Então, é você criar novos hábitos, é você trabalhar dentro desse processo. Então, fundamental o quê? Você se preparar, né, meu amigo? Você tem que estar preparado. E uma coisa sobre isso, Alexandre, por exemplo, a gente trabalha com desenvolvimento humano há anos. Então, tende a ser mais fácil a gente entender como é que essas coisas funcionam
e assim, aprender novos hábitos com uma certa agilidade. Tem gente que vai dizer assim, cara, mas eu não consigo. Pô, eu tô tentando, minha irmã já conseguiu tal coisa e eu não consegui. Não se compara com ninguém. Cada um tem sua velocidade, sabe? Uma das coisas que eu mais me preocupei em tratar desse tema aqui é trazer a produtividade em home office como uma coisa legal, importante e até divertida. E não como um peso de, caramba, agora eu vou precisar produzir. Pô, tá todo mundo produzindo. Então eu tenho que produzir também. Calma, peraí. A ideia da alta produtividade em home office inclui estar bem e ser feliz, inclui se divertir e relaxar. É dizer que você vai organizar a sua vida de uma maneira melhor, porque eu entendo que se você para ver sua série preferida, tomando um vinho, comendo um queijo bom, você está produzindo bem-estar para você. E você está, né, você tá em alta performance, está dando o seu melhor naquele momento. Isso também é produzir. Só que como a gente tem uma vida pessoal e uma vida profissional, você tem que ter os objetivos da sua vida pessoal, os objetivos da sua vida profissional. E, se possível, os objetivos da sua vida espiritual. Porque tem muitas pessoas também que eu gosto de trazer essa perspectiva, porque tem muitas pessoas que têm uma vivência espiritualista muito forte, porque vai na sua determinada igreja, porque tem os seus momentos de oração, e entrou em home office e perde isso. Gente, trabalhar a sua espiritualidade ajuda a sua alta performance também. Porque você se conecta com você encontra o que de fato é importante para você, você já começa o seu dia bem, você já começa o seu dia grato, você já começa o seu dia entendendo que o seu trabalho não é só um trabalho para uma coisa que vai acabar. Você, de acordo com a sua crença religiosa, você tem uma sensação de que é uma coisa muito maior que você está fazendo. Você faz parte de algo maior. Isso nos motiva, nos impulsiona. Então, muitas vezes, você aprende todas essas técnicas que o Alexandre está trazendo, faz aí as adaptações que eu estou trazendo, se ajusta, faz tudo e a coisa ainda fica sem sentido. Claro que fica sem sentido. É claro que fica sem sentido. Você não está fazendo o que te dá sentido. Então, entenda, estou respeitando a sua religião, respeitando o que você entende que é de Deus, dedique a isso. Dedique a isso. Porque se isso é importante para você e você não se dedica a isso porque você quer ter uma pseudo-produtividade, você vai se perder de você. E se perdendo de você, aí que o bicho pega. Porque vai ter um momento que você vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar, rapaz, estou de saco cheio desse negócio. Não aguento mais ficar em casa, quando na verdade você não aguenta mais não ser você de verdade, no lugar onde você deveria ser, que é a sua própria casa. Isso. Veja aí se isso faz sentido para você. Faz Fala aí para mim se faz sentido. E além disso, ainda tem outra questão, você trouxe algo que é muito interessante, para que você tenha uma boa produtividade, uma vida plena, você tem que tentar equilibrar aqueles quocientes que a gente traz aí, né? Então, por exemplo, a gente já passou de uma era em que se valorizava muito o quociente de inteligência, e depois veio a questão do equilíbrio emocional, né? O quociente emocional. Depois veio o quociente relacional. E agora a gente está em uma era do quociente espiritual. E a gente não está falando de religião, a gente está falando de algo muito maior, algo que envolve tudo. Então, se você consegue ter um equilíbrio entre essa questão da inteligência, da emoção, da relação, né, e da espiritualidade, você consegue elevar seus resultados. Isso aí é matéria básica. Exato. E aí, lembrando, respeitando os seus próprios valores. Se isso não faz sentido para você, não faça. Sim, né? sim. É respeitando os seus próprios valores. Não, mas é fantástico isso. Você trabalhar esse equilíbrio. Então você consegue manter o equilíbrio a partir disso aí. Isso aí é indispensável. Alexandre, para variar, a nossa live já chegou a 50 minutos de live, estamos nos 10 minutos finais. Só para a gente aí aproveitar e fazer um resumão para a galera entender as melhores práticas de aumento da produtividade, ou se você quiser trazer alguma coisa que você ainda entende que é importante, entende que precisa ser falado, alguma coisa diferente que não foi falada ainda, fique à vontade, meu amigo. Só lhe avisei que é para a gente garantir a produtividade e não ser pego de surpresa. Antes disso, eu queria dar uma boa noite também pro... Eu vi algumas pessoas entrarem aí, eu vi Fred, que é um dos clientes mais antigos de coaching que eu tenho. Fred, meu amigo, um forte abraço para você. Fred fez uma transição de carreira interessantíssima e ele soube ser extremamente produtivo para isso. Foi muito bacana. Não vou encerrar a live não, viu, Mayara? Inclusive, estou aproveitando aqui para falar que essa live
vai ficar gravada aqui no meu Instagram, Yuri Mota Oficial. E vai ficar 24 horas, né? E ainda assim, mesmo assim, eu vou baixar essa live e eu tô colocando lá no meu canal do YouTube, Yuri Mota. É um canal que estava parado, eu realmente não mexia nele. Já está com mais de 100 inscritos aí, vendo as nossas lives. Então, se você não conseguir ver essa live, se você mandar para alguém e a pessoa não conseguir, vai lá no Yuri Mota no YouTube, que você encontra todas essas lives. É fácil de encontrar, porque a mesma foto que está no meu Instagram é a foto do YouTube, é Yuri Mota, com YURI, Mota com 2 T's. Pode ir lá que tem muita coisa boa lá, já tem algumas lives bem legais. Yuri, para a gente amarrar, eu diria o seguinte: quem consegue realmente trabalhar muito bem essa questão da produtividade, acaba tendo alguns efeitos colaterais com relação a isso. Quais são esses efeitos colaterais? Primeiro, você consegue construir uma base histórica. Ou seja, você consegue criar um histórico ali da sua vida, da sua produtividade, daquilo que você faz. Né? O nosso poder de estimar, de chutar, né? de utilizar o olhômetro, o achômetro, se torna muito maior. Né? Esse é outro efeito colateral que a gente traz. Né? A relação que a gente utiliza com o tempo, ela se torna muito mais sensata. Ou seja, você começa a identificar aquilo que você tem que fazer, o que realmente é importante, o que é realmente necessário, o que é que você pode fazer. E, finalmente, a gente acaba trabalhando menos e produzindo muito mais. Então, essa que é a história. Então, ser produtivo é você trabalhar menos, é você produzir mais, com menos recursos é você trazer mais resultados. Então, esse aí isso aí, show de bola. Nós somos acostumados com isso, né? Pois não. Show de bola, exatamente. E essas questões de... o que você me trouxe agora me faz entender que ser produtivo também é uma questão de hábito. Tem coisas que a gente vai ter, como você falou, a intuição certa, mas não é porque você tem uma intuição sobrenatural, porque você já tomou aquele tipo de atitude tantas vezes que você já olha ali e diz, isso aqui eu sei que eu boto de lado, isso aqui eu faço assim, vai dar certo, vamos para cima. Né? Isso já entra num hábito ser produtivo, você já tem uma percepção diferenciada das situações. Elvis, aí o Elvis falando aí lá da Checononápolis, um cara show de bola. Gustavo Leme aí, nosso mestre, né? Muito obrigado, Gu. Show de bola. E eu quero fazer uma provocação também aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente até uma hora dessa. Parabéns para você que já está aí há 53 minutos, buscando informação, buscando conhecimento, buscando crescer. Hoje, sexta-feira, em plena quarentena, você está buscando se desenvolver. Nada contra quem não está, mas eu quero te dar os parabéns por escolher se desenvolver. E eu quero te fazer uma provocação antes da gente finalizar essa live, antes da gente estruturar a mensagem final. É o seguinte, muitas pessoas, no fundo, não querem ser produtivas. Parece contraintuitivo isso, mas as pessoas não querem. E por que elas não querem? Porque, putz, o que eu vou fazer com o meu tempo livre? Putz, vou ter que conversar com a minha esposa, com o meu marido. Putz, vou ter que ser pai. Putz, vou ter que ser mãe. Putz, vou ter que lavar a louça. Porque eu não estava lavando a louça, sabe? Sim. Com a desculpa de que eu estou trabalhando. Se eu tiver um fluxo menor de trabalho, será que vão continuar me vendo como um cara importante? Lascou, então... Pois é. Pois é. Se eu me organizar de uma maneira tão bacana, será que não vão achar que eu estou com pouco trabalho? Não, será que não é isso? E essa provocação, eu digo até o seguinte, acho que até o meu nome mudou nesse processo. Meu nome não é mais Alexandre, é Jaque. Né? É Jaque. Não nada, faça isso, faça aquilo outro. E não é não funciona assim. Pois é interessante. É porque assim, se você fica mais produtivo e você separa, ao invés de 1 hora, você separa 2 horas e meia para não fazer nada, para ficar ouvindo o seu som preferido, a sua banda preferida, deitado no sofá com a perna para cima, você tem que ainda desenvolver uma outra habilidade, que é dizer não para as pessoas que estão achando que você está sem fazer nada, você é um desocupado. É um desafio. Então tem pessoas que, para não ter que desenvolver ou melhor, desenvolver não, de vivenciar esse contexto, elas fingem que elas estão trabalhando. E aí uma das frases mais bacanas que eu já ouvi sobre produtividade é: se ocupar não é produzir. Tem gente que se ocupa de um monte de coisa e diz, nossa, terminei o dia, fiz um monte de coisa. E eu fiz o quê mesmo? Nada.
Pô, e ela enxerga isso. O problema é que assim, tem gente que não enxerga isso, mas tem gente que enxerga e sabe, mas não está sendo maduro o suficiente para dizer, é porque se eu ficar com tempo livre vai dar mais problema do que solução. Quando na verdade vai ter mais desafio para você. São as situações que você tem que encarar. Tem muitas pessoas que não estavam convivendo com seus pares, com seu marido, com sua esposa, e está sendo obrigado a conviver. E está morrendo de medo de sobrar tempo, porque as diferenças elas aparecem. Caramba, tá na hora de ser maduro, madura e encarar de frente isso. Porque o que pode estar atrapalhando a sua entrega final, o seu resultado final, pode ser a sua falta de vontade de trabalhar melhor. Porque socialmente, politicamente correto, a frase que a gente diz é, pô, quero ser mais produtivo, eu tô aqui na live, inclusive. Agora, internamente é, putz, é melhor eu ficar aqui com meu fone de ouvido olhando para essa tela, viu? Se você que está nos ouvindo, pense sobre isso. É a arte de mossegar no trabalho, né? Exato. Exatamente. Faz que está trabalhando, alguém tem que pedir. Exatamente. Uma dica de livro aí, minha, sua, eu diria, Elvis, foco, a única coisa que interessa. Procure esse livro aí, que é muito bacana, muito legal, serve e encaixa nesse processo que a gente está falando. Deixa eu ver se o meu tá aqui. Não, tá distante ali de mim. O outro é Foco, de Daniel Goleman. Tem 2 livros, na verdade. Tem Foco, de Daniel Goleman, que é muito bom, o mesmo autor da Inteligência Emocional. E tem um livro chamado A Única Coisa. Esse livro traz reflexões interessantíssimas também sobre produtividade. É esse, foco, a única coisa que interessa. Ah, joia, pronto. Então eu confundi o título. Pegamos, pronto, já estamos alinhados aí. Escreve aqui pra gente se você estava gostando dessa live, se você achou que valeu a pena, se foi útil. E aí eu quero lembrar para vocês... Oi? Gente, sugere também um novo tema. Sugerir temas, a gente está à disposição. Se terminar a live e você quiser sugerir tema depois, manda no direct pra gente. Queria lembrar que aqui no meu canal, no meu Instagram, a gente está tendo live todos os dias, às 21 horas. Sábado e domingo está em aberto. Talvez eu entre, talvez eu não entre. Mas eu já vou lançar aí hoje a sequência da próxima semana. Na próxima semana a gente tem a Semana da Liderança. Vai ter muita gente boa, vai ter Líder Coach, o Alexandre vai falar de Líder Coach na sexta-feira, vai ter sobre liderança feminina com a Cacá Gondim, vai ter sobre como o líder pode inovar com o Richard, vai ter muita coisa boa. Tem muita coisa boa, a semana está recheada de coisas boas. Eu fico feliz aí, vocês estão dizendo parabéns, excelente live maravilhosa, amei, muito bacana, live show, cheguei tarde, mas cheguei, ó... Elvis, vai estar gravado aqui no meu Instagram, viu? Vai ficar gravado, pode acompanhar aí que a gente vai deixar aqui registrado. A Thelma, obrigado, Thelma. Obrigado também a Sandra. Obrigado a cada um de vocês que estiveram presentes aqui conosco. Foi um grande prazer, a gente faz de coração. A ideia dessas lives é contribuir. E eu só chamo pessoas que eu sei que têm um bom coração para contribuir. A ideia é ajudar as pessoas a melhorarem a sua vida durante essa quarentena. A ideia é, de fato, ajudar. Se a gente tem esse conteúdo, vamos distribuir esse conteúdo, vamos ajudar a galera, vamos fazer as pessoas se sentirem melhores com elas mesmas, com seus resultados. Parar de olhar as vidas com desespero, continuar olhando com seriedade, continuar entendendo a gravidade do que estamos vivendo, porém, olhar com um olhar mais humano e inspirado para viver melhor. Não é isso, Alexandre? Certamente, isso aí é o que vai trazer resultado, isso aí é que vai fazer as coisas acontecerem, né, que vai fazer a gente trazer um resultado diferenciado na nossa vida. Então vamos tirar nosso print aqui. Eu falo de selfie, ó, gente, o print. Vamos tirar o print. Show de bola. Pessoal. Maravilha, gente. Quer falar mais alguma coisa, Alexandre? Não, tá ótimo. Tá tranquilo? Então... Reforçar só o seguinte, eu também vou estar fazendo as lives lá no meu Instagram. Pô, massa, não sabia, show de bola. Fala aí. Hoje, mais cedo, antes de entrar na tua live, eu fiz uma live com o Alexandre Souza, que está aí, que a gente falou sobre estratégias para equipes de vendas, né, e a gente vai estar trazendo muitas outras, e o senhor também está convidado a participar. Opa, vai ser um grande prazer, maravilha. Pessoal, uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.